Documento Jovem Pan. Olá, o Documento Jovem Pan começa em off comigo, Mari Cantarelli. Nos primeiros dias de outubro, a Jovem Pan marcou presença no Maximídia, um dos eventos mais importantes da publicidade e da comunicação no Brasil. E se no mundo da mídia a regra é colocar tudo às claras, eu saí direto do estúdio e fui lá para esse evento para escutar os bastidores e tendências que estão movimentando esse mercado. Foram 2 dias de conversa e muitas delas em off, com alguns nomes muito influentes do setor. Falamos sobre desafios do mercado atual e da preparação de profissionais e empresas, trazendo as melhores ferramentas, estratégias e habilidades que estão moldando o presente e desenhando o futuro da publicidade. Tudo isso você vai conferir a partir de agora, nessa edição especial do Documento Jovem Pan. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Eu tenho, você não tem! Os anos 80 e 90 ficaram marcados por jingles inesquecíveis, slogans icônicos e personagens que entraram para o imaginário coletivo. A chegada da internet e depois das redes sociais inaugurou uma nova lógica, a da personalização em massa e do monitoramento em tempo real. A partir daí, a publicidade tornou-se um terreno estratégico, dominado por dados e tecnologias digitais. A inteligência artificial, a fragmentação das mídias e a mudança no comportamento do consumidor transformaram a maneira como as marcas e as pessoas se relacionam. No mundo onde você está cada dia mais fragmentado, fazer marketing há 20 anos atrás, gente, para quem está chegando agora, eu vou dar uma triste notícia, fazer marketing há 20, 25 anos atrás era muito mais fácil. Tinha uma receita de bolo, você seguia aquela receita de bolo e ia dar certo. Hoje em dia não existe. Você tem uma atenção fragmentada, pulverizada, uma diversificação, uma falta de atenção. O mercado está cada vez mais complexo, os problemas são mais complexos. Então, você vê problemas que muitas vezes é um problema de experiência do consumidor com esta marca no ponto de venda, que determina uma solução específica, ou às vezes é uma grande campanha publicitária. Surge a empresa a todo momento com uma proposta, você fala, ele está fazendo um trabalho novo, uma coisa que não existia até então e alguém está criando. A gente tem que estar atento a tudo que se passa, a tudo que acontece. O mercado publicitário ele tem crescido, né? Os últimos números aí reunido pelo SEMP, pelos órgãos, pelo Ibope, mostra esse crescimento. Eu acho que existe um bom momento do país dos anunciantes. Eu acho que os anunciantes estão vendo, assim, o Brasil, eu sempre costumo dizer, é um mercado de 200 milhões de pessoas. Isso não pode ser ignorado por nenhuma grande marca. Qual é o atual momento do futebol? Qual é o atual momento da televisão? Qual é o atual momento? A gente tem que entender que a gente está num momento onde tudo está sendo transformado muito rápido. Um dos papéis nossos é servir de referência para quem está vindo. Então, quando a gente fala do Washington, como a gente fala do Fábio Fernandes, do Marcelo Serpa, eu vou esquecer um monte de gente aqui, mas enfim, eu tive pessoas que me inspiraram, eu tive pessoas que foram minhas mentoras, eu tive pessoas que me bateram e me ensinaram. A gente tem que ser grato por tudo isso. Então, assim, aonde está o momento, a gente tem que entender que o momento ele está sendo feito e num ambiente que ele está muito rápido de transformação. Então também comparar o jogador da década de 70, de 80 com o atual, ou que o estilo de jogo atual é diferente daquele, é diferente, porque várias coisas mudaram e várias coisas estão mudando. Então, de novo, vamos buscar aquilo que nos une. O que unia o grande publicitário que foi o Washington, que é o Washington, o Marcelo, enfim, o Fábio, essa galera que... Petit, do Alibi, Júlio Ribeiro, ícones. O que esses caras tinham? Eles tinham uma sensibilidade enorme. Eles inspiraram e eles sabiam da responsabilidade. As pessoas estão o tempo todo sendo impactadas. Ficou difícil de você separar o que é TV, o que é rádio, o que é digital. A Jovem Pan é um exemplo disso, está em todos os meios, de forma integrada, é uma plataforma. Então a gente tem que acompanhar esse consumidor das marcas ao longo do dia, de uma forma integrada. Você, até um tempo atrás, trabalhava com uma equipe de jornalistas, quando o Meia Mensagem começou, e durante uns anos, para fazer uma edição de mídia impressa que circula uma vez por semana. Então tinha um tempo para cobrir, um tempo para fazer, um tempo para editar. Hoje, cada coisa que acontece, a gente tem que fazer uma matéria que vai sair na mídia impressa, outra que vai sair na newsletter
do mundo digital, né, dentro da nossa plataforma, outra que vai sair nos dados do digital, mas com uma informação maior. O que o cliente enxerga como valor, né? Porque até para você entender qual é o over delivery que você vai entregar. Porque muitas vezes a gente tem a nossa memória das marcas enquanto consumidor, né? Só que é o seguinte, em cada momento a marca está com uma necessidade muito diferente, né? Então essa conversa é muito necessária, né? Até para entender qual é o tipo de over delivery que a gente está entregando, né? E se comprometer pessoalmente com isso, né? De entender o que a marca precisa entregar lá na ponta, né? Porque no final das contas a gente trata o cliente, né? Trata o anunciante como o cliente. Mas o cliente de verdade é o cliente que compra o produto do seu anunciante, né? E você entender como é que você consegue fazer essa conexão de uma forma que é vitoriosa lá na ponta. Porque se lá na ponta não der certo, não tem continuidade. No final das contas, o que a gente vende é carro, é batata, é tênis, né? A gente não vende branded content, a gente não vende comercial, não vende patrocínio, né? É muito louco porque não existe KNAI de anunciante. Ninguém é anunciante. As pessoas são indústria farmacêutica, né? Elas são indústria de moda, né? Ninguém tem por objeto social anunciar. Uma das coisas que a gente vê mudando bastante é a relação das pessoas com as marcas. Não só porque, né, os influenciadores influenciam a compra, muitas mensagens, muitas plataformas de mídia, o social, digital, tudo mais. Um tema que sempre me chama atenção por uma questão natural, né, é quando a gente fala sobre comunidades. Né? Comunidade, ela acaba sendo uma evolução na forma de relação das marcas com o seu público, né? Quando a gente lembra de edições passadas, falava-se muito sobre audiência, uma luta enorme pela maior audiência, né? Depois essa conversa passa a ser a construção de redes, né, onde as conversas passam a não ser unilaterais, né, que haja uma conversa. E a terceira etapa disso é justamente a criação de uma comunidade, né, onde os veículos constroem junto, né, com aqueles que estão envolvidos, que eles impactam, uma nova história, que eles constroem uma nova narrativa, que eles constroem uma marca em torno não só de quem produz, tá, mas de todos que são envolvidos nisso. A construção de comunidades não é algo novo, né? Se a gente vê exemplos como a Harley Davidson, exemplos como a Apple, né? Onde não há consumidor, há a pessoa que comprou um eletrônico e colou adesivo no carro, né? Para mostrar o seu orgulho por aquilo, e ela participa, né? Ela compra o produto no seu pré-lançamento porque ela tem uma confiança plena naquilo que ele entrega. E é um defensor, né? Ele não tem nenhum relacionamento comercial com a marca que ele consome, mas ele é o maior propagador dela, né? E eu acredito que hoje, acho que o assunto principal aqui, não é o assunto principal, mas pelo menos o que mais me chama atenção é a construção de comunidades. Todos hoje somos mídias, né? Então, assim, desde uma comunicação através de um grupo de conversação como o WhatsApp, como as redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, como vários canais que existem no YouTube. Então, as pessoas hoje são mídias, independente de serem criadoras de conteúdo ou influencers. O que muda é a sua audiência, em termos de quantidade, né? Então, eu tenho uma filha de 18 anos de idade, que ela é atriz, né? Trabalhou muito tempo no SBT, fez bastante longa-metragem também. Ela tem 18 anos e ela tem 7 milhões de seguidores numa plataforma digital e tem mais quase 9 milhões somando todas as plataformas. Ela é um canal de comunicação, ela é um canal de mídia, né? Ela, obviamente, que rentabiliza e performa todas as suas aparições que ela tem nas redes sociais, mas ela é uma influenciadora de opinião, de tendência, de moda. Mas só que eu tenho uma tia, e a minha tia, no grupo de WhatsApp dela, ela tem 60 pessoas. Ela também é uma formadora de opinião, ela expõe os seus pensamentos, ela vê o que aconteceu na televisão e ela coloca no grupo da família. Então, ela também vira uma agência propagadora de tentar conseguir colocar para fora tudo que ela conhece, e ela propaga isso de uma maneira como se fosse um veículo de televisão, de rádio, ou seja qual for. Dentro dessa lógica, a gente acredita que o funil de conversão vem mudando bastante. Então a gente tem uma metodologia toda formada de como a gente reclassifica esse funil através de novos tipos de dados.
Então, a gente tem todo um jeito de reclassificar o funil. E a partir disso, a gente trabalha muito em cima de um conceito que é o principal inimigo das marcas hoje, dadas essas mudanças todas, é a apatia, né? A apatia, a gente fala que é a resposta mais provável que aconteça na sua relação com a marca. Você está passando o dedo no feed ali, correndo o dedo no seu celular o tempo todo, é muito difícil você parar para prestar atenção numa marca. A gente pode considerar que a gente está num momento muito mais fluido de comunicação, né? A gente, quando pensa uma comunicação, a gente não pensa mais para um meio. O grande problema de uma marca hoje é lidar com a velocidade com que a gente gera insights, dados sobre os consumidores, né? O tempo todo, isso que a gente falou dessa fluidez, da forma como as marcas estão expostas o tempo todo, está gerando informação. Essas informações são insights que a gente captura em rede social, no celular, na mídia urbana. Como é que a gente entende e traduz isso e gera, de alguma forma, alguma informação útil para as marcas para criar produto, para criar estratégia. Então, traduzir isso é ouro. Hoje a gente brinca que usar dados para gerar comunicação e facilitar a vida das marcas junto aos seus consumidores é aquilo que a gente faz de mais valioso para elas hoje em dia. Tudo aquilo que a gente vê que acontece de novidade passa primeiramente pelos palcos aqui, pelo palco do Maximídia. Né? Já de um tempo a gente pôde acompanhar através dos painéis que acontecem aqui. As principais lideranças do mercado vêm trazer suas angústias, né? O mercado em grande transformação, principalmente quando a gente fala do mercado de mídia e de agência de publicidade, né? E é o momento onde inclusive eles acabam se conectando, se cruzando nos palcos, né? Desde o painel com os CMOs, né? Até todo o conteúdo que vem de profissionais de mídia, né, e também profissionais de marketing falando sobre como é que eles se conectam com o público lá na frente. Da pandemia para cá, o mercado de comunicação no Brasil, no mundo, ele é completamente diferente. Mudou o jeito com que se constrói comunicação, as soluções de ferramentas que a gente utiliza para trabalhar. É um trabalho muito mais de mídia, menos subjetivo, mais baseado em estratégia. Você também foi estrategista. Ele é muito mais baseado em estratégia, mas essa estratégia alicerçada por dados. Então, o que eu acredito muito que acontece tem tantos problemas nas marcas a serem resolvidos, tem poucas respostas para isso hoje no mercado, então isso significa que tem muitas oportunidades. Uma transformação que já estava em curso foi acelerada ainda mais. Durante a pandemia, o número de domicílios brasileiros com acesso à internet saltou de 71% para 83%. As marcas precisaram se adaptar ao digital, enquanto os consumidores passaram a gastar mais tempo conectados, comprando online e buscando novas formas de interação entre si e com as marcas. E assim a gente vai para esse lugar, onde a gente não sabe exatamente onde isso vai dar. Mas tá tudo bem, a gente também não sabia o que a internet ia nos trazer. Olha, a gente tem que tentar tirar o que existe de melhor do que é oferecido para nós, né? Antes era o mundo digital, que foi uma revolução no mundo da propaganda. Aí tem esse mundo que chegou para ficar também dos criadores de conteúdo, que são os influencers, né? Tem vários artistas, que desde atores, comunicadores, que eles não são criadores de conteúdo, mas acabam influenciando a compra em alguma coisa que tem relacionado à questão de venda de serviço ou de produto. Então, vários influenciadores criam suas próprias companhias, seja de cosméticos, seja de tênis, seja até agência de propaganda onde eles são sócios, para tentar rentabilizar. Mas o que eu vejo é que essa transformação ela não para. Então, assim, quem consegue fazer o que está acontecendo de mais moderno de forma diferenciada e relevante, sempre vai estar na ponta e pode ajudar os seus clientes também para que eles consigam o seu objetivo final. Essa é a primeira vez que ao longo da minha carreira eu vi muita coisa mudar. E olha que eu nem tô tão velho assim. Vi mobile entrar de uma maneira muito pesada. Eu vi o digital crescer de uma maneira muito pesada, o social e tal. Mas nada tão rápido quanto a inteligência artificial. Então, é muito bom. Eu vi que todos os painéis aqui, de alguma maneira, trataram essa questão da inteligência artificial, que é, digamos, a última fronteira
e o grande, digamos, processo a ser entendido, administrado e praticado pelas empresas, né? Eu acho que a gente é uma coisa nova, mas que veio para ficar e a gente tem que aprender a lidar com esse bichinho. Mas não é a primeira inovação que a gente aprendeu nos últimos 30, 40, 50 anos. Então isso vem sempre para trazer e agregar mais serviços, mais capacidade de entrega, e a gente vai achar um meio de trabalhar com isso para levar da melhor forma, da forma ética, da forma correta para os nossos clientes e para o mercado e para o consumidor de uma maneira geral. As novidades, as conversas, a forma como a coisa é tratada, e a gente tenta trazer isso para uma categoria e amplificar ela e cada um poder trazer um pouco do ponto de vista de como as coisas estão sendo tocadas nas suas agências. Eu acho que a discussão ela vai continuar sendo super eterna. A questão do AI, para mim, ela é tão simples quanto a chegada da substituição de uma máquina de escrever para o computador. Ela agilizou a questão da escrita, do trabalho. Aí ela vai ajudar a gente a melhorar realmente a rentabilidade, melhorar a questão do trabalho, a questão até de visual, para a gente trazer uma ideia com um pouquinho mais de clareza. Mas ela não vai substituir ainda as pessoas, o poder de como você pode trazer o seu pensamento estratégico e tudo mais. Especificamente para a mídia, como você me perguntou, eu acho que assim, sim, é uma discussão eterna, né? Eu acho que isso o resultado dessa discussão é muito sobre, eu acho que o fato dos próprios grupos de mídia e veículos de mídia estarem sempre se renovando. Você vê que o que o digital impacta no offline, eu acho que nem existe mais esse termo, enfim, mas o que os veículos de out of home estão fazendo, o que as rádios estão fazendo. Você vê, é um outro universo. Existe uma comunidade, um ecossistema que ele se ajuda, mas sim, eu acho que é uma discussão eterna. A mídia, ela vai estar sempre em evolução, nessa evolução de como que a gente pode rentabilizar melhor o resultado, a gente pode trazer mais resultados para os nossos clientes. Eu gosto da inteligência artificial. Quando eu olho para ela como que ela pode alavancar o tempo e o trabalho e a qualidade do que sai do meu departamento, das minhas equipes. Então, eu costumo dizer que a gente tem que usar muito a inteligência artificial com foco no negócio. Então, vale a pena investir em inteligência artificial se ela vai trazer um benefício direto para o negócio. Senão, você vai gastar muita energia e vai ter pouco retorno. A gente tem de tudo um pouco. A gente tem desde parcerias, que a gente tem uma frente fechada, né, de inteligência artificial. Então, a gente coloca desde uma coisa básica, que é o Copilot da vida, né, do Microsoft, que é logado, então você pode fazer perguntas mais sensíveis ali, né, de colocar dados mais sensíveis, porque nunca a gente vai usar uma ferramenta aberta para poder colocar um dado de cliente, enfim. Desde coisas mais simples para resolver, desde um e-mail, porque isso facilita a nossa vida, ainda mais quem tem muito e-mail ali para ler. Você pede para ele já fazer um resumo, não sei o que responder, então já facilita. Mas na mídia especificamente mesmo, a gente tem usado muito para junto com a parte de insights, para ajudar, uma coisa que, assim, para otimizar o tempo, né? Então, claro que tem um humano ali para poder ver e fazer toda a questão em cima disso, mas tem um processo tático, né, que facilita muito a nossa vida, né? E a gente tem buscado mesmo soluções, a gente cria muita coisa. Eu acho que ela já está, como sociedade, temos pontos importantes para avaliar sobre a inteligência artificial, desde a sua regulação, a sustentabilidade. O uso ético e correto da inteligência artificial vai representar uma expansão da inteligência humana e, criativamente, eu vi uma agência como a Almar BBDO, numa campanha brilhante, comemorar os 75 anos da Volkswagen, resgatando a memória afetiva que nós tínhamos e temos pela Elis Regina, a maior cantora de todos os tempos, e com a autorização da família, colocá-la ao lado da Maria Rita para contar toda essa história que a Volkswagen viveu e vive aqui no Brasil. O mercado publicitário já usa bastante. E quando você fala a propaganda dentro da inteligência artificial, você não está falando só da parte criativa, você está falando da parte de controle, você está falando da parte de produção de filmes, de filmates para a internet. Então, assim, eu já percebo que
já está tudo muito integrado e não é uma coisa do futuro, é uma coisa muito do presente. E aí, como tudo que vem não só da realidade, da atualidade, você tem que se diferenciar em relação a isso. E a questão da inteligência artificial na propaganda tem uma questão de privacidade e também de direito autoral. Porque por mais que você peça para a inteligência artificial te ajudar em algumas tarefas, ela vai buscar referências do mundo real. E esse mundo real é cheio de direitos autorais, seja de frases, sejam de imagens. Então você tendo uma inteligência artificial completamente no viés do que você trabalha, no caso o grupo WPP, que é uma das líderes de propaganda do planeta, eu acho que isso ajuda bastante a entender a necessidade daquele setor com todos os policies necessários para não ter nenhum problema, inclusive jurídico. Eu ando lendo muito e me envolvendo muito nesse assunto. Eu acho que ela tem que ser usada de maneira cautelosa, mas não quer dizer que a gente tem que fazer de uma maneira muito devagar. Eu acho que os grandes movimentos que a gente faz com tecnologia de testar rápido, fazer um MVP rápido, testar, mas num ambiente mais controlado, mas sempre com esse mindset da gente discutir muito a ética de uso, né? Eu acho que tem muito chão pela frente, mais chão ainda do que a inteligência muda. Todo dia lançam algo novo, tanto a OpenAI quanto o Google, todo dia lança algo novo com relação à inteligência artificial. E a gente não pode ser engolido por essa onda. A gente tem que ir com muita cautela aí de uso mesmo. Porque elas estão fadadas a falhar. Ela vai ser sempre um work in progress. Porque ao passo que a inteligência artificial vai mudando todo dia e vai evoluindo numa velocidade absurda, exponencial, a gente precisa rever e discutir mais a regulamentação, quase que... que a gente fala muito palavra em inglês, né? Na publicidade é uma coisa horrorosa. Mas muito esse test and learning, né? Muito essa... a gente ir aprendendo e aprimorando essa regulamentação. Porque como é que a gente vai prever a regra de algo que a gente não sabe que aconteceu, né? A gente vai aprender errando. Né? Acho que eu, como profissional digital há 20 anos, eu nasci no digital na época que a gente chamava de internet ainda. E sempre foi assim, a gente aprende errando, a gente aprende fazendo. Hoje já é um desafio, como eu, por exemplo, construo e estruturo os nossos sites para inteligência artificial. Então, acho que para mim isso diz tudo, né? Se eu já estou preocupado que o cliente não vai mais necessariamente entrar dentro do meu site, mas vai procurar informação no ChatGPT ou em qualquer outra plataforma de inteligência artificial, essa conversa já está ultrapassada entre nós, né? O impacto é 360 em tudo. Desde a pesquisa do porquê, aonde o que significa, até faça uma apresentação para mim, como emagrecer em 10 dias. Tá tudo lá. A escala de criação, então faça para mim um layout que diz, um anúncio que diz isso muito rápido. As marcas têm as suas próprias inteligências artificiais. Isso vai desde controle de estoque, controle de vendas, comissões, desde relatórios, tudo que você possa imaginar, não só no sentido econômico-financeiro, mas de produtividade também. Você consegue, com a inteligência artificial, controlar desde a sua propaganda, desde começar a passar o olho de uma maneira técnica e frequente da sua concorrência em relação a vendas, em relação à propaganda, em relação ao número de impactos que gera. Então a inteligência artificial é absolutamente gigante e ainda tem muito o que aprender, principalmente no mercado publicitário. Se eu mostrar um conteúdo num pre-roll, um conteúdo no break da Jovem Pan, qualquer lugar que não seja relevante, ele tem uma grande chance de ser esquecido. E especialmente no ambiente digital, seja em mídia exterior digital ou no ambiente digital mesmo, a gente consegue produzir conteúdos em larga escala, com baixo custo, com o tipo de conteúdo que as pessoas querem ver. Então eu vou vender um serviço financeiro, eu entrego os benefícios que a pessoa daquele serviço está buscando. E aí para você é uma coisa, para mim é outra. O interessante é que você tenha acesso a uma publicidade que seja para você, eu tenha para mim.
E aí isso faz com que o resultado das marcas dê um salto, assim. A gente vive na era do entendimento da inteligência artificial e no pensamento muito de futurologia daquilo que vai gerar imensos impactos num futuro um pouco distante, né? E, naturalmente, na preocupação com o lado humano dessa história, né? Para dar o contraponto a essas discussões e tal. Só que eu sinto um pouco de falta daquele olhar mais prático e um tanto quanto imediatista, né? De olhar para dentro e falar, beleza, com os recursos que a gente tem aqui, né? Por onde é que a gente começa essa transformação? Né? Qual que é a pequena transformação que vai fazer a diferença na nossa vida com o que se tem? Né? Ok, já perdemos a batalha para o Excel. Né? A gente pagou a licença durante a vida inteira usando 10% do que ele pode nos entregar. Né? Que tal a gente não perder para a inteligência artificial isso? Acho que no primeiro momento a gente está vivendo... Eu costumo dizer o seguinte, não dá pra gente dizer como vai ser porque a gente tá só começando. É só o começo. Então as possibilidades, elas são infinitas e da mesma maneira como lá atrás a publicidade digital também chegou e fez a disrupção, né, no que a gente fazia, a inteligência artificial é a mesma coisa. Mas ela como ferramenta de comunicação, ferramenta de produtividade, de você melhorar as ideias, ela é fantástica. Ao mesmo tempo, nada substitui a capacidade de nós, seres humanos e pessoas de comunicação que lidam com criatividade, da gente fazer a coisa acontecer na realidade. Então, é por isso que eu digo, a inteligência artificial ela é uma aliada. A IA, eu acho que ela é um grande parceiro das agências. Porque acontece o seguinte, cada vez mais que a comunicação se sofistica, as pessoas têm menos paciência para publicidade. Elas querem conversas mais originais, elas querem se conectar com você. Elas querem ouvir você, elas querem conhecer você e elas querem menos publicidade. Então, isso significa que a publicidade, ela precisa estar muito mais conectada nas pessoas. Precisa ser relevante para as pessoas. E eu acho que está aí o ponto central. A inteligência artificial faz algo na mídia que faz muita diferença, que é construir uma mensagem e entregá-la de um jeito relevante. Por exemplo, a gente tem uma solução na Hold chamado Cria. É uma solução que usa inteligência artificial e desenvolve milhares de vídeos com versões diferentes para a comunicação das marcas. A gente está vivendo talvez um momento mais interessante da tecnologia, da evolução da tecnologia com a publicidade, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, eu sou daqueles, eu não acho que a inteligência artificial vai tirar empregos e nem vai mudar tudo. Eu acho pelo contrário, eu acho que vai ajudar a fazer mais empregos, porque vai permitir você fazer mais coisas. Então, eu acho que, e pra gente que trabalha com comunicação, eu acho que isso é fantástico, porque você simplesmente consegue ser mais rápido, fazer mais coisas, né? E consegue entregar mais para as marcas, né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que isso talvez seja o futuro que a gente já está vivendo. Você sabe que eu falo o seguinte, a inteligência artificial vai ser o que você quiser e o que você endereçar. Inclusive, ele pode te colocar num lugar de pasteurização e de igualdade, sem diferenciação nenhuma. Eu acredito piamente, e olha assim, eu tenho 2 faculdades de comunicação, fiz jornalismo e publicidade, e 20 anos depois eu resolvi fazer um MBA no MIT. Para falar, cara, deixa eu olhar um pouco para tecnologia, inovação e ampliar meu repertório. Olhando para isso, eu acredito piamente no papel da tecnologia, inteligência artificial, mas para mim ele é fundação. Ele vai ajudar a você chegar num lugar de eficiência. Ele vai ajudar a você apertar alguns botões que vão encurtar alguns prazos. Mas se você colocar ele para definir a sua estratégia, a sua, a minha, a do Zezinho ou da Maria, vão ser todas iguais. A coleta de dados, se você fizer certa, todo mundo pode chegar no mesmo lugar. Então, para mim, se você não colocar AI num lugar de base, junto com a tecnologia, você vai se colocar no meio da panela de todo mundo. Então, para mim, esse é um ponto crucial para quem está estruturando, remodelando. Eu falo uma frase que eu sempre brinco, eu falo o seguinte: todos os meus planejamentos e as minhas estruturas são escritas a lápis. Porque tem que apagar e refazer. Então, assim, eu não tenho compromisso nenhum com ideias ou conceitos. Que a grande tendência que a gente tem cada vez mais, a utilização dos dados, cruzando inteligência, mas sempre isso a favor da construção da marca,
no médio e longo prazo, né? Então, como é que a gente consegue usar isso para construir essa conversa, para construir marcas e relações e, principalmente, construir empresas melhores, né? Porque muitas das coisas que as empresas e as marcas são feedback desses que a gente tem hoje dos clientes, dos consumidores. Eu acho que nada vai substituir o quem. Claro que nós podemos usar a inteligência artificial de uma forma pertinente, mas a curadoria é do ser humano. É muito importante nós utilizarmos, em respeito ao consumidor, a inteligência artificial de forma responsável na publicidade brasileira. Ela vai agilizar os processos, a inteligência artificial vai permitir uma produtização mais rápida, vai permitir um crescimento exponencial das campanhas. Por outro lado, para a inteligência artificial, como já disse o vice-presidente mundial da Apple, Thor Meehan, no último Festival de Cannes, uma lágrima pode ser só água e sal. Para um ser humano, uma lágrima é uma profunda emoção. Então, nada como imaginar, nada como ter a memória afetiva do passado, e isso precisa utilizar a inteligência artificial ao lado do ser humano. A inteligência artificial se soma ao talento humano e à inteligência humana. A inteligência artificial é o como. O talento humano nas agências de publicidade é o quem. O que faz uma marca ser lembrada é a capacidade de gerar confiança, contar histórias autênticas e construir relações de longo prazo. Essas são métricas de sucesso que surgiram antes das mídias digitais e que continuam relevantes até hoje. O atual momento, na minha opinião, passa por fazer uma integração através desses vários canais de mídia que são os mais recentes, né? A gente aprendeu a fazer comunicação levando mensagens que se expandissem e criassem uma conexão com o consumidor através do rádio, da televisão, das revistas que nem existem mais do ponto de vista impresso, hoje já são todas digitais. Mas o grande desafio hoje é criar essa integração com o monitoramento das redes sociais, né? O entendimento de como pode participar junto a uma marca os influencers, né? Agora nós temos Out of Home com uma tecnologia totalmente inovadora. Ou seja, o papel da agência, sobretudo uma agência full service, é de ter a capacidade de integrar isso e entregar para os seus clientes o melhor entendimento, a melhor fórmula, uma vez que os nossos clientes eles têm capacidade de investimento definida. Entender as plataformas é fundamental para você poder, mais até do que a inteligência, mas saber qual que é a mensagem, porque cada plataforma tem um público diferente. E o público interage com aquela plataforma por um motivo que levou ela a estar ali, né, naquele ambiente. Então, e a mensagem que você coloca ali, ela tem que ser a mensagem que seja adequada à plataforma e ao público. Então você tem que juntar as duas coisas. E não funciona quando você tem, por exemplo, uma mensagem genérica que você distribui para todas. Então aí você perde eficácia, né? Os veículos cada vez mais têm que ter essa flexibilidade de estar onde o consumidor está. Não é só uma plataforma ou assim pegar o mesmo conteúdo e aplicar tal. É pensado para aquele canal mesmo. Né? A gente vê exemplos do que está acontecendo aqui no Max Media. Veículos super tradicionais tendo que se reinventar, trazendo modelos diferenciados também por uma concorrência agressiva, que cada vez mais players novos vindo com investimentos, né, com projetos de investimento altíssimo cada vez mais. Né? Então, a gente brinca na agência que está um grande surto, né? Porque cada vez mais parceiros e com cotas de investimento milionárias, mas também parceiros muito estratégicos menores que são de conteúdo, que são muito relevantes. Então, eu acho que tem espaço para quase todos. Porque falar todos, eu vou estar sendo... É mentira, porque a gente está tendo que fazer escolhas também. Escolher parceiros que a gente não assim, você vai ter que concentrar a energia, porque não tem equipe suficiente para falar com o mercado todo. Então, assim, agradar a todos a gente nunca vai, né? E a gente tem que ser estratégico nesse sentido. De falar, olha, o seu veículo é importante, é relevante, mas nesse momento, para essa campanha, não faz sentido. Desde que você
tenha também uma entrega hoje 360, porque cada vez mais é sobre isso, né? Tem vários exemplos disso. Pessoas que não acompanham alguns programas quando eles acontecem, acompanham pelos feed das pessoas, né? A gente sabe que tem históricos gigantescos acontecendo no momento, inclusive. Então, você tem que fazer parte da conversa, né? E você tem que estar ali. Você tem que estar na rede social, você tem que estar no rádio, você tem que estar no streaming, você tem que estar onde estiver, né? Porque hoje o consumidor não entende, não consegue diferenciar o que é CTV, com o que é Pay TV, com o que é TV, com o que tudo tá lá, tá no seu celular, é conteúdo. Se for relevante, tudo bem. Então a gente tem que, claro, aí você tem que entregar. Essa é a dificuldade do mídia hoje. Entender, né? Se aprofundar e recomendar aquilo que faz parte, faz sentido para cada uma das marcas. Quando a gente tava na TV e passava um comercial diferente, a gente falava, opa, que a gente tava no máximo olhando pro lado, brincando com o cachorro, não tava com outra tela na mão, né? Sentado à frente da TV, não tinha um celular o tempo todo aqui atrapalhando ou competindo com a atenção. Então a gente vive hoje uma era da atenção. A gente briga por atenção das pessoas, seja no trânsito, quando a gente está impactado por uma mídia urbana, no elevador tem mídia, no teu celular tem mídia, na TV. Hoje você já não sabe se a TV ela é conectada, se é uma TV tradicional. Então tudo isso mexe na forma como as marcas chegam até o consumidor. Eu acho que torna tudo isso mais interessante para quem trabalha com comunicação, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante para quem optou por essa carreira. Para as marcas é mais complexo de verdade. E eu vejo vocês, por exemplo, na Jovem Pan, trafegando nesse universo de uma forma interessante. Vocês fizeram um movimento interessante de olhar para isso e criar uma plataforma, né? Hoje em dia é difícil, eu não sei te dizer, você está me entrevistando se eu estou falando com a rádio, se eu estou falando com a TV, se eu estou falando com um canal no YouTube. As grandes ideias surgem de um trabalho de imersão profundo que nós publicitários fazemos na vida da marca. Nós temos que ir ao ponto de venda, nós temos que saber a realidade daquele produto, serviço que está sendo vendido, nós temos que conhecer o desejo do consumidor. 30 anos atrás, eu ainda não trabalhava em publicidade, mas a gente, né, tinha 10 veículos para conversar, né? Tinha 5 emissoras de TV, as grandes emissoras de rádio. Agora tem 250, 400. Pega a área digital, a área de conteúdo, a área de influencers, agora o out of home, ou seja, a gente tem tido, né? O Meio Mensagem publicou que nós tivemos um acréscimo de investimento de mídia da ordem de 12% em comparação com o ano passado. Isso mostra a pujança do mercado brasileiro. Ou seja, nesse arcabouço aí de mídia, nós temos muitas coisas novas. E todas essas coisas estão prontas para empreendimento mesmo, para empreendedores. Eu acho que a área de publicidade, no geral, né, tratando a publicidade e a propaganda como a mãe de todas essas manifestações, ela é essencialmente capitalista. Ela precisa de gente que tenha visão, coragem e espírito empreendedor. E o mercado sempre responde. O mercado é muito generoso. Se você tem boas ideias, se você é resiliente e responsável, você será bem acolhido pelos clientes. No centro das mudanças do mercado está um desafio que vai além da inovação técnica. Usar a tecnologia sem perder de vista a humanidade. Ferramentas digitais permitem segmentar públicos, prever comportamentos e ampliar o alcance das marcas como nunca antes. Mas em meio a essa revolução, cresce a necessidade de construir conexões verdadeiras e usar o potencial da tecnologia sem perder o toque humano. Toda e qualquer nova tecnologia, ela vai nos trazer ou nos aportar aquilo que a gente conseguir olhar para ela, extrair dela e não ter medo dela do ponto de vista do uso, né? De como ela pode facilitar a nossa vida e ela não vai roubar o nosso trabalho, a priori. A IA não consegue fazer uma coisa que é ter insight, ideia, né? Ela não consegue substituir o fator humano dentro da comunicação. E a IA também está se desenvolvendo. A gente fala, a IA tem alucinações. Quem usa a IA sabe que existe alucinações dentro das soluções de IA, essa alucinação mesmo. Eu acho muito pouco provável que ela consiga fazer esse papel. Então, por isso ela é um facilitador. Aquilo que a gente fala muito, né? Em comunicação, você não vai perder seu emprego
para a inteligência artificial, mas você vai perder seu emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Essa capacidade que temos de pensar múltiplos caminhos e soluções que nunca foram pensados antes, eu acho que não dá para substituir, né? Acho. A gente não sabe para onde vai, mas essa coisa que é muito nossa. Isso também nos leva, como profissionais e pessoas, a entender que novos comportamentos e novas habilidades estão sendo requeridas do nosso lado e que a gente tem que se preparar para isso. Então, não é mais sobre fazer ou executar um relatório, mas é como que eu uso a inteligência artificial para fazer isso mais rápido e, a partir daí, extrair conteúdos e informações relevantes para o meu negócio. Então, a gente vai mudando o mindset das pessoas e sempre vai ter, eu falo que algo incremental nisso, né? Ela melhora uma parte do trabalho, mas você sempre vai precisar de algo ou de alguém fazendo um outro trabalho que surge a partir desta evolução. A transformação, ela se deve de vários fatos. Acho que desde a parte didática, né, essa parte que você falou, pedagógica, mas eu acredito da maneira que eu fui transformado, né? O que eu sempre falo é faça. Sabe, eu não fico esperando, vai fazer. Então eu sou um cara que gosto de aprender fazendo. Então eu acho que a transformação é primeiro você entender o que você não gosta e o que você não quer fazer. Depois que você entende essa parte, você tendo a sua necessidade ou a sua vocação para o que você entende que você gosta e você pode fazer muito bem feito, é fazer. Então, eu sou um cara que aprendi fazendo e sempre minha dica ou sempre a minha recomendação é você também nunca deixar de fazer e nunca estar pronto para começar a fazer. Vai fazendo independente de estar pronto. É a internet, é a televisão, é o jornalismo, é o rádio no carro que eu adoro. Eu me movimento muito pela cidade e gosto sempre de estar acompanhado das emissoras de rádio, ou ouvindo música, ou ouvindo noticiário, ou ouvindo esporte. E a atualização vem com a curiosidade que a gente tem que ter. A curiosidade é implícita da publicidade, né? Não dá para ser um bom publicitário sem ser um ser eminentemente curioso. Então você tem que buscar a informação onde ela está. Todos nós nascemos com habilidades, com gift que Deus nos deu. Explore bem as suas habilidades. Eu sempre digo para os jovens publicitários, primeiro seja humilde, porque nós vivemos na economia da atenção e a publicidade é uma interrupção no dia a dia das pessoas. Então, não acredite que alguém acorda de manhã para ver propaganda. Você tem que ser humilde. Segundo, seja curioso. Para você ter a grande ideia, você tem que ter muita transpiração para ter a inspiração. Então você precisa trabalhar muito, colocar a barriga no balcão, saber aquilo que o consumidor está pensando e antever tendências. E abrace a instabilidade. Não existe saldo médio emocional na propaganda. O sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. O que nos trouxe até aqui não nos garante que nos levará adiante. Então você tem que ter uma capacidade de reinventar, de acreditar no novo, de abraçar novas ideias, de arriscar e não se conformar nunca com o bom. E acreditar que você pode fazer melhor. Mais importante, eu acho que é, principalmente para o mercado, é como é que a gente... E o Lara tem muito essa preocupação também, até dentro do papel dele do SEMP, ele está sempre envolvido, a BAP. Como é que a gente inspira, como é que a gente, em cada área de atuação, por isso que eu falei, vou buscar um outro mercado, porque vale para tudo. Qual é a responsabilidade que a gente tem? E muitas vezes é uma responsabilidade formando, porque o ambiente está todo transformado. Isso vale para o jornalismo, isso vale para a televisão, isso vale para tudo. Então a gente tem que ter responsabilidade com os chegantes, porque a gente precisa dos chegantes. A gente precisa de gente se inspirando e querendo fazer um bom jornalismo, querendo fazer boa publicidade, acreditando na criatividade. A gente tem esse papel e a gente precisa do novo. E a gente está num momento que inovar é preciso, e é mais preciso ainda ter a humildade intelectual de falar: tá tudo tão diferente, tá tudo mudando, que estamos todos fazendo e aprendendo. Eu gosto de incentivar a nossa turma a entender que a verdade está no comportamento. Então, quais são as pessoas que entram numa farmácia para comprar os nossos produtos? Quem são elas? Por onde elas navegam? E aí, obviamente, você tem que ter dados para isso. Tá difícil confiar nas instituições, nas marcas, nas pessoas, na máquina. Então, tem um aparelhozinho antigo que é a bússola, né? A gente poder servir como bússola através de tecnologia,
mas através de um olhar humano, eu diria que é a maior demanda que a gente tem dos nossos clientes. Isso vai ter impacto no curto prazo, na venda, mas necessariamente vai ter um impacto no valor da marca a longo prazo. A gente vive um cenário complexo hoje. É preciso ter coragem, tanto com os nossos times, nos nossos negócios, quanto nos clientes. Coragem para criar coisas que realmente rompam esse ruído que a gente falou e virem conversa, que entrem na cultura popular. Quando a gente transformou o McDonald's em Mac, foi preciso muita coragem. Quando a gente usou o Hamilton para mudar a comunicação do Itaú, foi preciso muita coragem. Quando a gente faz o que a gente está fazendo com a Havaianas agora, por exemplo, é preciso muita coragem. A gente quer que as nossas marcas façam parte da cultura popular, entrem nas conversas. E para isso precisa ter muita coragem. Ainda é e sempre será sobre valor. Que valor eu posso adicionar na vida do meu consumidor? Como eu converso com ele? A gente, obviamente, tem que entender que fazer comunicação no mundo de hoje pressupõe não só uma peça, uma campanha, mas, de fato, entrar na jornada das pessoas, né? Mas pressupõe também estabelecer um diálogo que seja de confiança entre pessoas e máquinas. O Brasil é conhecido por ser um país criativo, é conhecido pelos talentos publicitários, né, que a gente exporta, como você falou, para o mundo inteiro. E isso é muito bom para colocar a gente sempre em holofote. Acho até que a gente já foi melhor do que a gente está hoje, do ponto de vista de criatividade aqui dentro. Acho que tá faltando ousadia. E isso o Brasil é muito bom, né? Se você vê o desempenho das agências brasileiras nos festivais internacionais, a indústria da comunicação brasileira ela é muito forte, ela é muito pujante, ela é extremamente criativa. Os profissionais de comunicação do Brasil como um todo sabem tirar o melhor desse espírito brasileiro para entregar como uma promessa de valor para as marcas, para os consumidores e para todo mundo que tem relação no dia a dia com o consumo. Nizam Guanais, Washington Oliveto, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, enfim, sempre teve aí Marcelo Serpa, sempre grandes criativos que colocaram a criatividade da publicidade brasileira no topo de todos os festivais, né? Seja Festival de Cannes ou outros internacionais que existem. Então, nós temos essa cultura, assim como nós temos o do futebol, e a gente não conseguiu arrastar mais do que a gente gostaria, né? A seleção campeã do planeta por várias vezes, o Pelé. Eu acho que a publicidade tem conseguido e tem que se esforçar para manter esse respeito, essa excelência que a gente tem nos nossos criativos, e acaba até mesmo exportando muitos criativos para o mundo inteiro, porque é da nossa cultura essa criatividade. E a nossa criatividade é uma criatividade eficaz, que é uma criatividade que vende, que é uma criatividade que tira o produto da prateleira, que consegue converter aquilo que o nosso cliente quer. Então, não é só o criativo para festivais, mas é um criativo eficaz que funciona, que faz marca, que gera emprego e que faz toda a diferença no objetivo final de cada cliente. Eu tenho visto muito sobre essa questão da parte da questão das redes sociais com a conexão humana mesmo, de ser uma coisa muito mais verdadeira, da coisa nascer nas redes sociais e se expandir para outros meios. Hoje virou uma questão muito forte, né? Da verdade, do orgânico, mas também como que você avalia isso e tudo mais. Então, grandes marcas estão se aprofundando cada vez mais nessa questão do social first, nessa questão de como que você nasce de forma endêmica, orgânica, num canal ou numa audiência específica que você precisa conquistar. Então, eu acho que, assim, é o que você falou, 10 anos atrás, se a gente olhasse, não tinha nem um terço dessa complexidade que é hoje. Sorrir, chorar, sensações, aquilo que a gente sente é comum a todos nós. Então tá na hora da gente procurar muito mais coisas em comuns do que as nossas próprias diferenças. Porque elas sempre estiveram aí. A gente sempre olhava e a gente se conecta pelo comum, não pelas diferenças. As diferenças a gente aceita e entende e troca de papéis. Então eu acho que é um pouco... Este exercício tá muito confuso no mundo hoje. Acho que o primeiro passo, de fato, é usar. Por incrível que pareça. Então, assim, a gente... A publicidade, ela é uma coisa que, por mais que a gente tenha hoje dados que a gente possa mensurar, tem coisas que você não vai conseguir medir, que é a questão da emoção, aquilo que gera, que a publicidade conecta com as pessoas. Isso é uma coisa que isso não é um dado.
né? Isso é uma coisa que você precisa fazer. Então, quando você lembra de grandes publicidades e propagandas icônicas, você não está lembrando do dado específico, mas está lembrando como aquilo te tocou de alguma maneira, né? Então é isso que precisa ser resgatado, essa conexão com as pessoas. Se tornaram indispensáveis. Entender profundamente o comportamento das pessoas, usar a tecnologia com propósito e construir relações baseadas em confiança, mantendo a criatividade como força motriz. A gente precisa se reinventar o tempo todo e a gente precisa entender de tecnologia. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente chegue mais longe, mais rápido. A inteligência humana, ela é muito importante. Nesses meus estudos acabei de fazer um curso de gestão de AI. E AI vai ser uma coisa assim como digital, né? A gente não é uma coisa apartada, né? Vai fazer quase que uma extensão da nossa vida, né? Assim como o WhatsApp, né? O WhatsApp não é uma coisa separada do seu dia, né? Eu tenho testado muito, eu tenho lido muito sobre isso e tem muita literatura sobre os erros, e tem uma coisa que eles usam uma palavra muito boa, que é o delírio da AI. Porque a AI pode delirar, ela pode dar respostas erradas, sim, ela pode. E é aqui que o humano entra. Então, a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade estratégica nunca foi tão em alta. Mas acima disso, eu volto com a questão das humanidades, né? A gente precisa viver. A gente precisa se treinar para ser curioso, se treinar para viver a vida, para ler um conteúdo onde a gente possa confiar, para beber da vida real, beber das artes, ir num bar, ir num boteco, entender o que a sociedade está pautando. Para a inteligência artificial, você precisa do criativo ou da criatividade para fazer a pergunta certa. Porque quando você faz a pergunta errada, vem alguma coisa completamente fora do eixo que você imaginava. Então, os criativos de publicidade, eles sabem perguntar de uma maneira, de uma forma diferente, inteligente e criativa, e eles recebem isso de volta. Então, assim, nada substitui a criatividade humana e nem o olho no olho, essa coisa que a gente tem, que é a lágrima, que é o sentimento, que é o cheiro, que é o toque. Isso a inteligência artificial ainda não nos entrega e não vai entregar nunca mais. Quanto mais a gente investe, a gente tem investido mais de 30% do CAPEX da agência em tecnologia, em ferramenta. A gente tem 12 ou mais algoritmos proprietários para os nossos clientes. A gente tem uma série de ferramentas. Mas quanto mais eu invisto, mais longe eu chego, mais eu entendo que é a humanidade que nos diferencia e que é aquilo que vai diferenciar cada vez mais. Publicidade, ela vem mudando ao longo de muitas décadas, mudando os seus meios, mudando a quantidade de marcas e tudo mais. Mas tem uma coisa que não mudou em 20 anos e eu acho que não vai mudar nos próximos 20, 30 ou 40 anos, que é a questão da criatividade. Pelo contrário, eu acho que agora você tem que ser ainda mais criativo do que você era para você capturar a atenção desse consumidor, dessa pessoa que está querendo conversar com sua marca, dialogar com você, mas de outra maneira, não como era antes. Então, antes era muito mais fácil, entre aspas, porque você fazia uma mensagem e entregava. Era uma coisa mais passiva. Hoje em dia você interage em tempo real, né? As coisas acontecem ao vivo, praticamente. A criatividade está em qualquer disciplina, né? Ela não está na criação, necessariamente. E hoje a mídia tem que ser muito criativa, até para a gente conseguir trazer relevância, né? Você trazer tempo de atenção. Então a gente tem que buscar soluções que sejam tanto chamativas e incrivelmente criativas. Agora, a camada de criatividade, quem não colocar vai entregar igual todo mundo, vai ficar na média. Um dos pilares muito fortes nossos é a criatividade, vem em primeiro lugar. Só que não adianta ter só criatividade, né? Você precisa ter uma operação muito forte, você precisa ter um olhar sobre negócio, você precisa ver se as campanhas que você está fazendo tá mexendo ponteiro. Para mim, um outro gatilho super importante é a autenticidade. Num mundo que está cheio de ruído, a criatividade não pode ser confundida com o storytelling. Com storytelling no sentido de como é que eu conto essa história para ela parecer verdadeira, como é que eu conto isso para convencer o outro. Fale da sua verdade, qual é a sua verdade que não muda, como é que alguém... Porque a criatividade é você basicamente juntar duas coisas que você nunca imaginou juntas e aquilo dá um terceiro resultado. A questão da originalidade, da autenticidade. Tá mais difícil, acho que tá mais difícil sim, porque também tem um outro detalhe.
Eu acho que o livre pensar é super importante para a criatividade. Então o pensamento tem que ser livre. A execução e o que fazer entra o julgamento, entra a consciência, entra o bom gosto, entra o respeito, entram outros elementos. Então a criatividade precisa beber nesses lugares, precisa beber na vida real. E eu acho que é isto que talvez eu sinta a maior dificuldade hoje. Marcas, pessoas e a gente exercitando isso deste lugar. Diverso em todos os sentidos. Diverso em a gente aceitar que a nossa realidade pode servir para nós, mas a realidade do outro serve para o outro. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E vamos ter ponto de vista diferente e vamos entender que tal coisa faz sentido aqui, tal coisa faz sentido para cá. E esse desejo de ser gostado por imensa maioria também limita tudo. Minha definição de criatividade é resolver um problema que já existe de uma forma que ninguém resolveu até então. Para isso, você precisa ter muita transpiração, muito suor. Você precisa trabalhar muito. Então, eu acho que ninguém nasce com isso. Talvez alguns gênios tenham nascido, mas é preciso trabalhar bastante para chegar nessa solução que ninguém deu aí. Falar de criatividade, primeiro, assim... Criatividade, eu acho que é o grande elemento humano que a gente tem que usar para resolver problema. Quando a gente junta 2 chinelos e imagina que aquilo é um gol, aquilo é criatividade na prática. Quando a gente improvisa alguma coisa, aquilo é criatividade. Então eu acho que é um grande instrumento nosso de resolvedor de problemas. No nosso mercado, a gente resolve problemas de comunicação, problemas de marca, problemas de venda. E o ponto todo, a tecnologia, a quantidade de informação, a rede social, esse ruído todo, eu acho que assim, tudo isso não pode nos distanciar de uma coisa muito simples, que é a humanidade, que são as pessoas, é entender como isso impacta as pessoas. Porque assim, ser publicitário, lidar com criatividade é você conseguir entender esta pessoa e como é que ela lida com tudo isso. A gente estava tendo um almoço aqui, a gente estava conversando muito sobre isso, de como tá difícil hoje reconectar as pessoas, de como tá difícil uma troca real e verdadeira e você olhar e entender o impacto de tudo que está acontecendo no mundo hoje na nossa vida. Técnica, ferramenta, processo, nada disso funciona sem uma boa ideia. E uma boa ideia, ela precisa necessariamente nascer do que eu chamo de humanidade, né? A tecnologia é uma bênção, a gente poder duplar, dialogar com a tecnologia, poder ser cada vez mais assertivo, cada vez mais eficiente. Eu acho que essa nova geração que está aí vai usar a força das grandes ideias para criar uma conversa, porque hoje o consumidor não é mais passivamente recebedor de conteúdo. Ele recebe e produz conteúdo, porque ele replica em memes, no TikTok, no Google, no Instagram, no Facebook. Então é muito importante você ter veículos com a credibilidade de uma Jovem Pan para associar a marca do seu cliente e criar uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Porque o Washington fez Bombril ter uma percepção de valor muito maior do que uma simples esponja de aço. Havaianas, com uma campanha brilhante do Zé Luiz Madeira e do Marcelo Serpa, não virou só um chinelo de borracha. Virou uma marca de moda, que hoje é vendida a 40 euros na Europa. Então, a publicidade transforma o mundo. Cada R$1 investido em publicidade, Bruno, retornam R$ 8,50 para a economia. E é graças à publicidade que a gente tem a liberdade de imprensa e a independência editorial. A potência do mercado publicitário no Brasil, uma das razões, né, é porque ele é muito unido. As pessoas trabalham de uma forma integrada pelo desenvolvimento, né? E eu digo assim, costumo falar, uma das indústrias do nosso país que a gente deveria ter orgulho como brasileiro, eu tenho muito, é a indústria de comunicação. E, obviamente inclui os veículos de comunicação, né? Mas a gente deveria ter muito orgulho. A gente é, né, um país com tantos desafios, tantos problemas, mas a gente tem uma indústria de comunicação das melhores do mundo inteiro. Isso eu tenho muito orgulho. A nossa atividade ela é muito prazerosa, né? Porque a gente tem que entender de vários assuntos, vários mercados, conhecer a cultura brasileira a fundo, que é muito rica. É um país diverso, né? Um país com 5 regiões que são muito distintas, mas que tem uma síntese de alma brasileira muito legal. Então é um prazer trabalhar na publicidade, é emocionante.
Documento Jovem Pan também está disponível no YouTube e no Panflix, assim como todas as entrevistas que eu fiz com os craques da publicidade que passaram pelo estúdio do Maximídia. O Documento Jovem Pan volta na semana que vem e eu volto pro Em Off. Tchau! Documento Jovem Pan.